E como eu falei, essa noite eu me encontro muito alegre com o Senhor, porque verdadeiramente nós já temos sentido a presença de Deus aqui nesse lugar. E irmãos, eu confesso para os irmãos que eu li outra palavra, mas o Senhor ele ministrou o meu coração nessa palavra. Espero que fale de verdade o coração dos irmãos, assim como o Senhor tem falado no meu coração. Aqui nós vemos, irmãos, um homem por nome Jairo. Eu acredito que todos aqui conhecem essa palavra. E eu lendo essa palavra, o Senhor falava ao meu coração. Aqui diz que o Senhor, ele estava indo até ali Cafarnaum, ele estava indo até aquele lugar. E a Bíblia diz que o Senhor ia de uma margem a outra. E quando Jesus chega até aquele lugar, a Bíblia diz que havia uma grande multidão que esperava Jesus ali. E tem algumas Bíblias que tem uma tradução que diz que as pessoas que o esperavam alegre, esperavam feliz, porque afinal era Jesus que ia chegar ali e a fama do Senhor já estava correndo por aquele lugar que Jesus curava, que Jesus era Jesus. Então as pessoas esperavam com alegria. Porém, irmãos, aqui nós lemos a história de um homem por nome Jairo. Esse homem, ele era um dos principais da sinagoga. A Bíblia nos fala que esse homem era um homem que ele era responsável ali pela sinagoga, ele era um dos principais. E lendo a palavra, irmãos, eu vejo que esse homem, ele era um líder. Esse homem, ele era uma pessoa que não era uma qualquer pessoa. Ele tinha um status, ele tinha um nome, porque ele era um dos líderes daquela sinagoga. E a Bíblia diz que quando Jesus chega até aquele lugar, o Jairo, ele, dentro do lar dele, acontece algo que ele vê que ele necessita estar aos pés do Senhor. Aqui nós lemos que Jairo tem uma filha, e aquela filha se encontrava muito enferma, aquela filha se encontrava muito doente. E Jairo ali, certamente ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus era o próprio milagre. E ali Jairo, ele não vê nenhuma outra decisão, ele não toma nenhuma outra decisão a não ser estar aos pés de Jesus. Porque eu vejo, irmãos, que Jairo, ele reconheceu que talvez o status, que talvez por ser líder ou por ter um renome, não ia adiantar para o problema dele. E Jairo, ele decide, ele toma uma posição de ir até Jesus, de esperar Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jairo chega até aquele lugar, que o Senhor está saindo, o Senhor está chegando naquele lugar, a Bíblia nos conta que Jairo, ele se joga aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus e ele pede encarecidamente. A Bíblia diz que ele pede, ele clama muito por Jesus. Jesus, a minha filha está moribunda em casa. A minha filha está doente, eu preciso, Deus, que o Senhor vá até minha casa, saia minha filha para que ela viva. Irmãos, eu vejo aqui, eu vejo que Jairo, por causa de uma posição que ele tomou, por causa de uma decisão que Jairo tomou, porque por mais que ele tinha, ele era um líder, como eu falei, Jairo viu que dentro da casa dele tinha algo que dinheiro não podia resolver, tinha algo que status não podia resolver. Ele sabia que só do Senhor podia ver a solução dos problemas dele dentro da casa dele. E eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, quando eu leio essa palavra, porque Jairo, quando ele se prostra aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E quando eu li, eu falei, Senhor, que coisa linda. A Bíblia não diz que Jairo foi com Jesus, e Jesus foi com Jairo. E eu pensei, eu falei, Senhor, como que Deus é maravilhoso, que a Bíblia diz, lá em Tiago diz que chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. E de fato é verdade, porque Jairo, quando ele chega aos pés de Jesus e clama, Jesus diz que Jesus vai com ele. E eu vejo aqui, irmãos, que muitas das vezes a gente vê várias situações, às vezes as pessoas estão passando por tantas adversidades, e às vezes o orgulho, e às vezes por achar que a força do braço, ou achar, não, tá tudo, eu consigo resolver. Quantas das vezes, quantas das vezes nós vemos isso, e a pessoa por si próprio vê que não tem solução, a gente vê que não adianta de nada, porque, irmãos, nós sabemos que a nossa vida está no controle do Senhor. E você pode ter uma conta bancária boa, você pode ter um
for, o homem ele é totalmente dependente da presença do Senhor. Não tem nada que supre o lugar do nosso Deus. E, irmãos, aqui eu glorifico a Deus, porque quando Jairo, o Senhor vai com Jairo, para Jairo ir até a casa dele para resolver aquele problema, né? Aquela solução, aquela situação. A Bíblia diz que quando eles estão indo, irmão, a caminho da casa de Jairo, eu imagino Jairo. Irmãos, eu acredito que todos aqui já devem ter passado por situação, talvez, de ver alguém passando mal e de você ter que correr com aquela pessoa para o hospital. Quem passa por isso sabe que é necessário pressa, porque a gente quer socorrer tal pessoa, a gente quer levar logo para o hospital, a gente quer que aquela pessoa fique bem. Então, irmão, a gente não atende ninguém com calma, a gente vai querendo que aquilo seja solucionado. E quando Jairo vai até Jesus, que Jesus vai com Jairo, o trajeto, eu acredito que quando Jairo chega para Jesus e fala para Jesus lá que Jesus vai, eu fiquei meditando, irmão, até certo momento, talvez na cabeça de Jairo, graças a Deus que ele está comigo, porque eu sei que ele vai curar minha filha. Porque se ele foi até Jairo, ele cria que até Jesus, ele cria que Jesus ia curar a filha dele. E até certo momento ele está indo muito bem. Eu imagino irmãos, o coração de Jairo, mesmo aflito, mas sabendo, porque Jesus estava indo com ele. Não era qualquer um, era Jesus de Nazaré. Só, irmão, que no meio do caminho acontece algo que eu fiquei, irmãos, vou ser sincera, eu meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, como que é difícil estar na posição que Jairo estava naquele momento. Porque quando Jairo está indo, irmãos, estava indo muito bem. Só que a Bíblia diz que onde Jesus está, sempre tem multidão. E não era diferente aqui nessa história. Quando Jesus está indo, a Bíblia diz que havia uma grande multidão ali, onde Jesus estava indo. E a Bíblia nos fala que quando eles estavam indo, acredito que Jairo nunca foi, querendo logo que Jesus fosse. Quando chega no meio do caminho, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor fala assim, quem me tocou? Quem me tocou? E ali os discípulos dizem, mas mestre, como assim? A multidão te aperta, a multidão te oprime, como diz quem me tocou? E ali Jesus fala, eu senti, porque de mim saiu virtude. Irmãos, ali a Bíblia diz, né, que aquela mulher se prostrou diante do Senhor, e ali ela foi curada, nós sabemos a história. Mas nesse momento, irmãos, eu paro para pensar, aqui nós estamos falando da história de uma mulher com fluxo de sangue. Mas eu quero que os irmãos parem nesse momento, você imagina o Jairo ali do lado, Jesus parando, porque ali Jesus parou e falou, quem me tocou? Enquanto isso, irmão, Jairo está ali aflito, porque a filha dele está quase morta dentro de casa. E Jesus fala, quem me tocou? E ali a mulher fala, os discípulos falam. Irmãos, eu imagino que para Jairo, eu não sei o momento exato, né? Eu não sei o momento, quanto tempo durou aquele momento, mas eu acredito que para Jairo aquilo ali foi uma eternidade. Porque Jairo, de um lado a gente vê a mulher sendo curada, e do outro lado a gente vê um homem aflito, querendo levar Jesus para curar a filha dele. Irmãos, nesse momento eu vejo que muitas das vezes nós nos deparamos com Jairo. Porque Jairo, irmão, ali naquele momento que Jesus está ali falando com aquela mulher, a Bíblia nos fala que Jairo, ele para, né? Jesus ali falando com a mulher que ele tocou. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Jesus ainda estava falando, chega um dos principais da sinagoga da casa de Jairo, e vira para Jairo e fala assim, Jairo, a sua filha morreu. Para que você está incomodando o mestre? Irmãos, eu vou ser sincera com os irmãos, eu imagino Jairo naquele momento. Eu quero que os irmãos pensem comigo. Jairo, de um lado Jesus, que ele estava confiante levando Jesus até a casa dele, mas do outro lado a notícia que a filha dele estava morta, a filha dele estava morrendo. Ou seja, a solução que ele tinha ido buscar na cabeça talvez de Jairo, ou até daquele homem que ali falou para ele não enfadar mais o mestre, era de morte. Não tem mais jeito. E quantas das vezes, irmãos, eu e você nos deparamos nessa situação como Jairo? O Senhor tem promessa. Aqui o Senhor pareceu muito no meu coração, porque de um lado estava aquele que podia fazer o milagre.
e do outro estava a realidade de Jairo, que aquele homem ele trouxe a realidade para Jairo. E ali, irmãos, eu falei assim: Senhor, quantas vezes nós, seres humanos, nós, servos do Senhor, nos encontramos nessa situação de Jairo. De um lado nós nos deparamos com a promessa, porque eu acredito que todos que estão aqui nessa noite têm promessa do Senhor. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, o Senhor nos faz promessa, o Senhor nos promete algo que nós cremos fielmente, como Jairo ali, ele creu porque ele estava indo com Jesus. Mas nós nos deparamos, Pai, com a realidade. Mas Jesus, como assim? O Senhor prometeu de salvar o meu filho, mas o meu filho está nas drogas, meu filho está bebendo, meu filho, a realidade que meu olho está vendo não condiz com a promessa que o Senhor fez. Como assim, Jesus? O Senhor tem promessa de salvar o meu esposo, de salvar a minha esposa, mas olha como que está dentro da minha casa, o cenário é de morte. Como assim? E nós não vamos ser hipócritas de falar que nós não passamos por esse momento. Mas aqui, irmãos, eu vejo mais uma vez uma atitude de Jairo. Eu lembro, irmãos, eu falei: Senhor, será que muito de nós, imagina a situação, a filha de Jairo, você indo lá, sabe, queria uma solução que era Jesus, e Jesus para, talvez os olhos de Jairo estavam parados, não estava acontecendo nada, e a filha morta, com a notícia da filha morta. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos que Deus está parado, que o Senhor não está agindo ao nosso favor. Às vezes parece que aquilo que o Senhor nos prometeu está tão longe de acontecer. Às vezes a realidade vem gritando, querendo fazer com que a gente acredite. Ah, não, vai estar demorando. Jesus faz no tempo dele, amém, irmãos. Já muita gente usa isso como desculpa para não crer. E aí, irmãos, quando Jesus, aquele homem, chega para Jairo e fala, a Bíblia diz que antes mesmo, irmãos, de Jairo falar qualquer palavra, Jesus vira para aquele homem, Jesus vira e fala assim, não, como é que ele fala assim? Não temas, crê somente. Irmãos, eu vejo que ali, Jairo, quando ele se prostrou aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi com ele, Jesus foi com Jairo. Nessa situação que parecia a mente de Jairo talvez não tinha jeito, porque era o que aquele homem queria, ele impôs ali que a filha estava morta e não tinha jeito, já não era Jairo que respondia por ele. Mas o Senhor entrou e falou: não temas, Jairo, crê somente. Irmãos, eu não sei nessa noite de verdade como que você entrou aqui. Eu não sei como que está a sua casa. Talvez tenha algo dentro da sua casa que aos seus olhos não tem mais jeito. Talvez até para as pessoas, olha, ali, a irmã está buscando, o irmão está buscando, mas e o filho dela, a filha dela, o esposo dela, a esposa dela? Só um milagre, glória a Deus, que pensam assim. Porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre. É Ele que faz. Irmãos, aqui quando Jairo, aquele homem chega para Jairo e dá aquela notícia, eu falei: Senhor, quantos de nós não ficaríamos desesperados? Fala por mim, minha filha morreu. E talvez a posição de Jairo era correr, mas não, a Bíblia diz que eles continuam o projeto da casa de Jairo, eles continuam aí a casa de Jairo, só que agora é diferente. Jesus vai, despede a multidão, e ali Jesus só leva Pedro, Tiago e João e Jairo para ir até a casa de Jairo. E quando eles estão chegando, eu imagino a cabeça de Jairo: minha filha morreu, mas Jesus está comigo. Eu creio, ele estava indo. Irmãos, e quando chega até a casa de Jairo, a Bíblia nos diz que lá tinha um alvoroço, era muita gente chorando. E quando Jesus chega até aquele lugar, Jesus diz: por que está chorando? Por que esse alvoroço? E a Bíblia nos fala que ali o Senhor, ele retira aquelas pessoas daquele lugar. Ali Jesus manda que aquelas pessoas vá embora. E Jesus fala: a menina não está morta, a menina apenas dorme. E a Bíblia nos diz, irmãos, que muita gente ria de Jesus, muita gente debochou.
Porque tem muita gente que se acha que sabe mais do que Deus, sabe? Tem gente que já decretou na sua vida e na minha vida que não vai acontecer, mas eu glorifico o nome do Senhor. Porque quem fez a promessa, quem está andando com você não é qualquer um. E é bom que pense mesmo, a irmã Zelanda domingo falou que algo, ela falou assim, é bom, porque tudo isso está contribuindo para quando acontecer, vem que não foi a força do teu braço. Nada não foi não. Sabe por que a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não é nada, se não é a misericórdia do Senhor. E ali, irmãos, quando eles estão chegando, eu imagino o cenário. Eu imagino a cena, irmão, deles chegando naquele lugar. E muitos rindo, muitos debochando, quando Jesus, ele já tinha decretado uma palavra, ela não está morta. Você está entendendo o que Deus já falou para você nessa noite? Continue confiando na promessa do Senhor de Deus. Continue crendo naquilo que o Senhor te prometeu. Quem te prometeu não foi homem. Não foi homem quem te prometeu. Senhor, mas como assim, Deus? O cenário está totalmente ao contrário daquilo que o Senhor me prometeu. Jesus, eu estou cansada. Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada, meu Deus. Mas o Senhor diz para você nessa noite, não tema. Creia somente, aleluia. Não temas, não temas. Eu não creio no que o Leandro está vendo. Não. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu para mim. Quem te prometeu, garante. Ele garante. Esse deboche faz parte do processo. Esse deboche faz parte do processo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que não é nada mais, nada menos para o nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas querendo arrumar desculpa, como aquele cego de nascença. Quando os discípulos perguntam para Jesus, mas quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E ali ele fala, nenhum e nem outro. Aleluia. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmão, questiona o processo que você está passando. É difícil. Ainda mais quando estamos indo com Jesus. Quantos de nós não passamos por isso? Jesus está ali e a gente olha, mas meu Deus, parece que eu estou orando e nada está acontecendo. Olha Jesus parando, fazendo um milagre na vida de outra pessoa. E você está questionando. Ele não questionou, a Bíblia não diz que ele questionou. Talvez no coração dele estava angustiado porque era pai, que é pai e mãe, que sabe o que eu estou falando. Mas ele não questionou a posição que ele estava, ele continuou. Portanto, que eles continuaram o caminho até a casa dele. E muitas das vezes, irmão, quando Jesus parece que está tudo quieto, que está tudo parado, quantos de nós não tomamos uma posição que vai ao contrário, que atrasa até aquilo que o Senhor tem a fazer? Então, irmão, nessa noite se posicione. Eu vejo aqui Jairo na posição no início, porque ele viu a situação dentro da casa dele. Mas ele não se acomodou de ver aquele problema. Ele não se acomodou de ver a filha ali daquele estado que estava e continuar. Não, ele, eu preciso tomar uma decisão. Ali Jairo, ele se colocou, ele se levantou e foi até Jesus. E eu falei, Jesus, como que é lindo ver isso? Porque é isso que nós fazemos nessa noite. Todos de nós aqui temos problemas, temos contas, temos gigantes que se levantam na nossa vida. Todos nós temos. Acho que se perguntar aqui, não vai falar que não tem, porque já está até pecando, né? Quantos de nós não temos? Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque assim como Jairo, nós decidimos sair de dentro da nossa casa e virmos até aqui, porque sabemos que aqui tem um que pode resolver o nosso problema. Tem um que nos enche, que nos ajuda, que nos dá força para caminhar, porque isso não é a presença dele, irmão. E aqui diz, irmãos, que quando Jesus chega até aquela casa, que aquele cenário ali é de morte, de riso,
de deboche. Imagina você num cenário desse: morte, riso, deboche. Não vai acontecer, a sua filha morreu, a promessa que Deus tem para você, esquece. Já morreu, não tem mais jeito. E já na cabeça dele: minha filha morreu, mas Jesus está comigo. Então, se ele está comigo, ele vai fazer um milagre. Porque ele que está junto comigo, ele está comigo. Não importa o que estão falando ao meu redor, Jesus está comigo. E a Bíblia diz que ali Jesus dispensa aqueles curiosos. Porque assim, irmão, nem todo mundo está preparado para ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não se espante. Quando Deus começar a afastar, não se espante. E não queira pegar com a sua mão aquilo que o Senhor já afastou. Não pega. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, nem todo mundo está preparado para ver. O Senhor vai selecionar pessoas para pôr o seu lado. Porque aqueles que riram, aqueles que debocharam, não estava crendo que o Senhor fazia. Estava se achando que sabia mais do que Deus. E a Bíblia diz que o Senhor dispensa. E quando ele entra dentro da casa, a Bíblia diz que só vai com ele Pedro, Tiago e João. E quando ele entra dentro da casa, eles entram e ali só fica a mãe, o pai e os três, Pedro, Tiago, João e Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, Jesus pega na mão daquela menina e diz: Talita cumi, que diz: levante, a ti te digo, levante. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? O Senhor, ele é muito lindo. O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é tremendo. O Senhor, ele palestrava ao meu coração quanto Jairo tem aqui nessa noite. Quanto Jairo, por várias situações, até a promessa de Deus, até ele se jogou aos pés do Senhor. E até se cumprir o milagre que o Senhor fez na vida da filha de Jairo, houve um processo. E nesse processo, teve pessoas que duvidaram. Olha você aí passando pelo processo. Jesus te fez a promessa, você está no processo. Você vai se deparar com pessoas chegando até você, falando para você parar. Pessoas que às vezes até parecem, dono de boazinha, não. Pessoas que às vezes chegam, irmão, para querer sugar, para querer, diminuir. Pessoas que não têm a mesma visão que você. Ande com pessoas que te aproximem do céu. Ande com pessoas que te faz chegar, que vamos buscar o Senhor, vão ao monte, irmãos? E aqui eu vejo que Jairo, ele não olhou a posição que ele tinha. Vamos aprender, Jairo, ele não olhou a posição que tinha quando ele viu que a necessidade, que a casa dele estava totalmente fora do lugar, que ele necessitava de um milagre. Ele foi a quem podia dar um milagre a ele. Jairo, ele tomou a posição quando ali chega aquela notícia. Ele poderia ter saído desesperado, ele poderia sozinho. A filha dele ia ficar curada? Provavelmente não. Jairo continuou porque ele sabia que Jesus ia com ele. Jairo, ele não duvidou, porque se ele foi até Jesus é porque ele cria que o Senhor ia operar um milagre na vida dele. Então, irmão, nessa noite, o Senhor diz para mim, diz para você: não temas, não temas. Não temas o que o adversário tem tentado soprar no seu ouvido. Não temas o que os seus olhos estão vendo. Às vezes, irmãos, eu pareço ser meio maluca, Eu falo assim, parece uma situação que eu não estou vendo. Irmãos, mesmo antes de eu não servir ao Senhor, você tem uma coisa que eu sempre tive, é fé. Porque se hoje eu estou aqui nesse altar, é porque foi a base de fé. Eu sou um milagre vivo de Deus na terra. Quem me conhece, quem me história sabe. Então, irmão, se tem uma coisa que eu tenho muita fé. Às vezes eu falo algumas coisas para minha esposa e falo: meu Deus, misericórdia, mas eu tenho fé. Não tem condições, não, mas eu tenho fé, porque o Deus que eu sigo, ele é o Deus do impossível. Se fosse fácil eu ir ali pegar com a minha mão. Irmão, se tem uma coisa que Deus, ele tem, eu procuro dizer. O Senhor tem falado muito com o meu coração sobre posição diante de Deus. Irmãos, aqui já alcançou um milagre, porque ele se posicionou aí até Jesus.
ele se posicionou a não deixar, a não perder a presença de Jesus quando a notícia era de morte, a posição de continuar com Jesus. Jesus, sabe, só dele vinha o milagre dele. Então que nessa noite nós possamos nos posicionar cada dia perante ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, ser comigo, sabe, a promessa que o Senhor me fez, eu creio que está de pé. Tem um livro que diz assim: as promessas do Pai vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Não importa, a realidade está falando ao contrário, mas vai se cumprir. Creia, não deixa que a adversidade, o cenário que está na sua vida mude aquilo dentro de você que o Senhor já colocou e te prometeu que vai fazer. Ah, Senhor, a minha casa está de perna pro ar, a minha casa parece que está tudo fora do lugar. Deus prometeu que vai ter uma casa restaurada, que vai ter vida. Creia que vai ter vida. Só não saia da sua posição. Só não saia da posição de adorador, posição de quem veio buscar a face do Mestre. Não saia da sua posição, porque é isso que o diabo quer. Irmãos, eu tenho visto, hoje eu comecei com uma pessoa que meu coração gritou, falei: Senhor, tem misericórdia, porque o diabo ele tem se andado, ele tem tentado, como que ele tem investido. Irmão, eu não estou falando isso inundando, não, estou falando de quem está na presença do Senhor. Irmãos, pessoas perderam a fé. Estou julgando, não, irmãos, que às vezes a luta é tanto, a dor é tanto, se a pessoa não vigiar. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus, porque aqui tem um povo que não perdeu a fé. Aqui tem uma igreja que continua crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então saia daqui hoje decidido: Senhor, eu creio no que o Senhor me prometeu. Se a posição é continuar como soldado, eis-me aqui, Senhor. Senhor, a minha casa está assim, está tudo o cenário ao contrário, mas eu continuo crendo, porque que o Senhor fala para mim, para você nessa noite: creia. Eu não sei como que você vai chegar na sua casa, como que você veio até aqui, mas creia. Não perca a tua fé. Creia que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Irmãos, eu glorifico a Deus, eu exalto muito o nome do Senhor, porque hoje, quando era das 6 horas, irmãos, eu senti uma dor de cabeça tão forte, que eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu tomei um remédio e falei: Senhor, diante de Deus, eu achei que não ia conseguir chegar aqui hoje. E eu sentada ali, o Senhor falava no meu coração: a gente não tem noção da investida do diabo para você não estar sentado aqui hoje. Vocês não têm noção do quanto foi investido para você não chegar até aqui. E eu glorifico a Deus porque nós chegamos pela misericórdia de Deus. Não pela força do nosso braço, porque queremos, porque é um Deus que nos tirou e nos trouxe. O Espírito Santo nos sustentou e aqui estamos para a glória do Senhor. Tomamos posição: não, eu quero, porque ali eu vou receber minha bênção. E eu creio, irmão, que nessa noite nós vamos sair daqui. Já nem estou sentindo mais dor de cabeça para a glória do Senhor. Nós vamos sair daqui, irmãos, com a nossa bênção, com a nossa vitória. Jesus ali, quando Jairo, eu vejo que quando aquele homem falou para Jairo que a filha dele estava morta, não foi mais Jairo que respondeu por si, mas o Senhor respondeu por ele. Jesus respondeu por ele. Não temas, crê somente. Então, irmãos, quando decidimos andar com Jesus, quando decidimos andar lado a lado, sabe, Jesus, eu creio. Não se preocupa não, você não precisa falar, não, é o Senhor quem fala por você. A luta vem, mas é o Senhor quem responde por você. Então continua crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.